A paz do Senhor, meus irmãos, pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma semana da nossa leitura diária das lições da Escola Bíblica Dominical. E estamos aí dando prosseguimento aos estudos deste primeiro trimestre de 2022, onde estamos estudando o tema A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. E nesta semana vamos estudar aí a lição de número 8, que tem como data 20 de fevereiro de 2022, e o título da lição que nós vamos estudar é A Lei e os Evangelhos Revelam Jesus. A verdade prática desta lição destaca que a lei não salva, mas esboça o plano da redenção em Cristo, confirmado nos Evangelhos. Então te convido aí, meu querido irmão e minha querida irmã, acompanhe as nossas leituras diárias desta semana, que serve como uma preparação para a lição que nós vamos estudar no próximo domingo. E para dar início, meus amados, a leitura diária de segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022, tem como título: A lei do Senhor foi dada pelo ministério de Moisés. O texto bíblico encontra-se no livro de Neemias, capítulo 10, versículo 29, que diz assim: Firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres de entre eles, e convieram num anátema e num juramento, de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor, de os seus juízos e os seus estatutos. Queridos, segundo as escrituras hebraicas, a lei foi dada por Deus através do patriarca Moisés, tendo sido aí os 10 mandamentos escritos em tábuas de pedra pelo próprio dedo de Deus no Monte Sinai, a tábua dos 10 mandamentos. A lei pode ser resumida nos 10 mandamentos, que na língua hebraica são chamados simplesmente de as 10 palavras ou os 10 ditos. Os 10 mandamentos regulamentam a relação do ser humano com Deus e também com o seu próximo. Além destes 10 mandamentos, também existem aí outros 613 mandamentos aí estabelecidos pela Torá. Para fins didáticos, o Código Mosaico pode ser aí dividido em leis morais, leis civis e leis religiosas, as leis cerimoniais. As leis cerimoniais regulavam o ministério no santuário do tabernáculo e, posteriormente, no templo de Salomão. Elas tratavam também aí da vida e do serviço dos sacerdotes e encontram-se descritas especialmente no livro de Levítico. Em conjunto, todas essas disposições escritas através de ordens e proibições formam a lei mosaica, a Torá escrita. No judaísmo rabínico, além dessas 613 ordenanças da Torá escrita, há ainda as leis do Talmud, que são aí os registros dos preceitos religiosos e jurídicos, transmitidas aí oralmente através da tradição e posteriormente compilados entre os séculos 3 e 4 depois de Cristo. A Torá oral e a Torá escrita são as duas colunas sobre as quais se sustentam o judaísmo, suas práticas e suas devoções. Mas conforme aqui Neemias 10 e 29, os estatutos do Senhor foram os fundamentos para a aliança. Assumiram a responsabilidade de aprender, guardar e cumprir os preceitos divinos. A Bíblia nos informa que a falta de conhecimento trouxe aí sérias consequências ao povo de Israel. O estudo da palavra deve ser constante. Uma das dificuldades de muitos é ir além da leitura e do estudo bíblico. É preciso, queridos, aplicar aí os princípios bíblicos no dia a dia da nossa vida.
com o advento aí da internet e outros recursos, né, tornou-se aí relativamente fácil, né, o acesso à informação. No entanto, meus amados, de nada adianta aí o conhecimento se não se permitir que esse faça aí uma transformação em quem o possui. O Espírito Santo tem como uma de suas funções a de agente de convencimento. A Bíblia age como espelho e luz, revelando aí as mazelas da natureza humana. Nos registros sagrados, nós vemos que jamais um deslize de quem quer que seja foi jogado para debaixo do tapete. Ela mostra desde a origem até a regeneração causada em quem permite Deus agir. Outro sério embaraço que compromete a igreja atual, queridos, é o conhecimento sem obediência. Esse é um grave problema dentro de nossas igrejas, quando pessoas dizem crer nas Escrituras, mas não a obedecem. Pelo contrário, atacam as doutrinas porque se sentem aí incomodados por elas. E se não bastasse os ataques de fora, a igreja ainda precisa enfrentar o fogo amigo. A igreja não pode confundir usos e costumes, que são aí passíveis de mudanças ao longo dos tempos, com as doutrinas, que são aí de caráter permanente. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima segunda-feira a todos.